Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no estúdio da Conficast, aqui em Copacabana, para mais uma entrevista com mais uma profissional aqui na área da saúde. E hoje convidamos a doutora Mônica Augusto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E estamos aqui, com certeza, convidamos a doutora diante da situação que a gente vê um volume grande de temas falando sobre 40 a mais. Né? Mulheres como que é? Como se fala quando tá na pré-menopausa? Climatério. Climatério, né? É quando a mulher ainda não menopausou, né? A gente fala que a mulher entrou na menopausa quando ela encerra, né, os ciclos menstruais, ela deixa de menstruar por um ano. Nessa fase em que ela ainda menstrua, ainda apresenta ciclos irregulares ou alguns sintomas, inclusive, a gente chama de climatério ou perimenopausa, é aquele período que antecede a menopausa. E tem diferença? Perimenopausa, menopausa, é tudo a mesma coisa ou tem alguma diferença? Perimenopausa seria esse período que antecede esse período de climatério, onde a mulher ainda tem menstruação. Né? A menopausa ela precisa ter pelo menos um ano sem menstruar para a gente afirmar que ela entrou na menopausa. Ah, entendi. Interessante. E nem toda mulher sabe disso, né? Ela não consegue identificar, né? Minhas pacientes sabem. Ah, suas pacientes, porque busca informação, né? Isso é importante. Sim. E no caso, doutora, você acha que qual que é o momento ideal para uma mulher que se preocupa em ter qualidade de vida? Tanto que o nosso tema hoje é isso, né? 40 a mais, né? Isso não significa perder qualidade de vida. Não, os 40 são os 30, né? Hoje a gente sabe que a população lá envelhece, está envelhecendo cada vez mais, né? Com mais longevidade, né? Vivendo mais, na verdade. Mais. E a gente ajustou isso. Então, uma mulher com mais de 40 anos, na época da minha avó, era um perfil. Hoje a gente sabe que a mulher de 40 anos, ela está no melhor da idade dela. Então, agora é claro que conforme a mulher vai envelhecendo, vão surgindo sinais, sintomas, alterações hormonais e questões que precisam ser tratadas com um médico, com um especialista, principalmente com um ginecologista. Entendi. Então, você sugere que a mulher, a partir dos 30, já começa a ter esse tipo de acompanhamento. Sim, relacionada a essa parte hormonal, sim. Mas, na verdade, a mulher ela precisa de um acompanhamento ao longo da vida, né? Uhum. Mas nessa fase, a partir dos 40 anos, é importante ela ter esse segmento e conhecimento, né? Sobre o envelhecimento. Sim. E as alterações que isso pode trazer para a saúde dela. No caso, suas pacientes, elas já te acompanham, né? Até mais cedo ali, né? Como ginecologista, né? Sim. Mas aí o caso é esse, né? Então às vezes pode acontecer o precoce, de repente, antes dos 40, a mulher entrar numa pré-menopausa. Pode. Muitas vezes sem uma causa específica, mas algumas vezes por conta causas cirúrgicas também, mas pode, isso é uma realidade.
Não é o mais frequente, não é o mais comum, mas pode sim, e é por isso que é importante sempre ter um acompanhamento médico. E tem como tardar a menopausa, ou pelo menos esses sintomas? Por que é sugestivo buscar o profissional? Para qual intenção? Impedir, retardar a menopausa, não. Mas o que a gente tem é como trazer mais qualidade de vida para a mulher nessa fase de climatério e menopausa, né? A gente cuidando dessa mulher, essa transição, ela acontece de uma forma muito mais sutil, de uma forma muito mais tolerada, né? Ela tem qualidade de vida e ela não precisa sofrer durante essa transição. Entendi. Quais são os sintomas que a pessoa reclama? Então, o que mais leva a paciente ao meu consultório, o que eu mais atendo, a principal queixa que eu recebo, na verdade, queixas, né? É a diminuição da libido, né? A diminuição do apetite sexual. Essa eu acho que é a principal queixa no meu consultório. Mas tem uma queixa que leva muito a paciente ao consultório também, que é o calorão, né? Que a gente chama de fogacho. Então, os fogachos são calores diferentes. São calores que vêm no meio da madrugada, que acordam a paciente, que alteram o sono da paciente. Então, a paciente fica com aquele sono picado, né? E aí ela não dorme bem, ela não fica bem durante o dia. Ela se sente cansada e muitas vezes irritada. Por quê? Porque a gente sabe que o sono, ele é fundamental, né? O sono, ele é reparador. A gente precisa de uma boa noite de sono. Então, ela começa com noites ruins, com os calorões, com cansaço, com irritabilidade. Isso também vai ter uma repercussão para a própria libido. Então, é um conjunto, né? Mas, além esses são os principais que você me perguntou. Mas existem outros sinais e sintomas que vêm também e muitas vezes são ignorados, né? Por conta de uma coisa que você até colocou. Muitas vezes se normaliza, né? É normal, por exemplo, sentir cólica menstrual, é normal sentir cansaço, é normal não ter apetite sexual porque eu estou ficando mais velha. Então, as pessoas tendem a normalizar sinais e sintomas que não deveriam, né? Porque quando o corpo sinaliza algo para a gente, é porque tem algo de errado. E acontece, doutora, de repente, a paciente vai até o seu consultório, você faz uma anamnese e, de repente, você consegue extrair dela coisas que ela nem sabia? Ah, com certeza. É. Isso é o que mais acontece. É até engraçado, porque a paciente chega e muitas vezes não me conhece ou vem por uma indicação, mas consulta de rotina. Doutora, eu vim fazer uma consulta de rotina ginecológica. Mas você está com quantos anos? Aí vamos. 48. Você está sentindo alguma coisa? Não. Nada? Não. E aí eu começo a perguntar: dorme bem? Não durmo bem. Sente cansaço? Nossa, vivo cansada. Como é que tá a vida sexual? Nossa, tá horrível. Isso porque ela chegou falando para mim que estava tudo ótimo, que ela foi para uma consulta ginecológica. E por aí vai. E se eu continuar questionando, perguntando, muitas vezes a gente trabalha até com questionários, né? Questionários validados para pesquisar realmente climatério, disfunção sexual. E a gente descobre que a paciente simplesmente achava normal, sentia tudo aquilo que ela sentia. Vai para uma consulta de rotina e descobre que ela tinha sinais e sintomas que não era, assim, que ela estava banalizando, mas que ela não deveria, né? Isso acontece com muita frequência. Que legal. E qual que é a sensação dela depois, quando ela é tratada? É muito bom. É bom para ela e é bom para mim. Eu fico muito feliz, né? Cuidar da mulher é um grande prazer. Assim, eu fico muito feliz. As minhas pacientes sabem disso, que eu faço o que eu gosto. E essa transição da vida da mulher, eu não sei se porque talvez eu me identifique também, né? Como 40 a mais, e me cuide muito da minha saúde. Eu sei a diferença e o que a mulher sente, né? Eu tô falando como médica, mas como mulher também. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeita. Hoje mesmo atendi uma paciente mais cedo que desacreditou da terapia de reposição hormonal, porque ela já vinha de outros médicos e estava, enfim, em um tratamento que não estava trazendo benefício para ela. Ela vinha com alguns questionamentos, com sangramento, com uma terapia de reposição hormonal que não estava adequada para ela. E aí ela chegou, suspendeu tudo,
estava extremamente sintomática. E aí eu conversei com ela, não, a gente vai devagar, a gente vai ajustar o tratamento de reposição. A terapia de reposição hormonal ela é individualizada, né? Cada paciente é de um jeito e a gente vai acertar. Eu só quero que você tenha calma. Ela, tá bom. E ela fez exatamente tudo que eu orientei. Hoje eu atendi ela e ela estava assim, plena. Doutora, eu tô ótima, não tô sentindo nada, tô super bem. Eu vim para a revisão que você pediu, né, para poder me avaliar, mas eu tô me sentindo muito bem, queria te agradecer. Então, assim, isso para mim é muito gratificante, sabe? Ah, que bom, doutora. Aí você vê que a sua função está sendo cumprida na sociedade, né? Porque se não funciona para o paciente, não funciona para mim, É né? verdade. Tem que funcionar para o paciente, senão eu não tô fazendo o melhor, né? Então, eu também não fico satisfeita. É verdade. Você estava comentando que um dos sintomas é a perda de libido. Mas só tem relação com a menopausa, a perda de libido? Não. A libido ela pode ficar comprometida, né? A mulher pode ter uma hipofunção sexual com o avançar da idade, por um déficit hormonal também. Mas libido é algo assim multifatorial. E muitas vezes nem é a questão hormonal. Muitas vezes é o estresse do dia a dia, a própria relação que não está legal, uso de medicamentos. Eu atendo pacientes jovens que ainda estão longe, né, do climatério, com diminuição da libido importante, mas usam anticoncepcional há 10 anos. Então, Tem médicos que dizem que é um veneno, né? O anticoncepcional, na verdade, ele é o causador de divórcios. com certeza. Coloca a mulher como se fosse numa menopausa química, né? É um bloqueio hormonal e a paciente não tem mais o ciclo menstrual fisiológico dela, né? Então, olha, você jovem que está casando, que está se relacionando, preste atenção a essa informação tão importante. Se você quiser mandar um recado para o seu paciente. Eu acho importante avaliar muito bem a questão da contracepção de uma forma mais natural, né? Então, assim, sem bloqueio hormonal, eu diria, né? Eu não sou muito a favor do bloqueio hormonal na mulher. Eu acho que a gente tem outros métodos que funcionam muito bem, com menos repercussão para a saúde feminina. Que método que você mais recomenda? Olha, eu sou muito a favor do DIU. O DIU. Eu acho um excelente método. Excelente. É tranquilo, que não atrapalha a relação, não atrapalha os hormônios da mulher. Exatamente. É o mais natural. Um método seguro. Né? É um método seguro e de longa duração. Ele tem falha ou não? Pode ter falha? Todo método tem um percentual de falha. Todos. Até a própria laqueadura, né? E a vasectomia, que são métodos conhecidos como definitivos, né? Eles têm um percentual de falha. Então, a gente não pode garantir 100% em nenhum método contraceptivo. Mas a gente sabe que é um dos métodos mais seguros e com menos repercussão para a saúde da mulher, né? O anticoncepcional, hormonal, né? Ele é seguro também, mas ele também tem um percentual de falha. Né? Então, as pessoas têm muito medo do DIU. Mas o DIU pode falhar. Eu vi um vídeo que o neném nascia com um DIU na cabeça. Enfim, a gente tem que avaliar várias coisas aí, né? Esse DIU foi inserido em que situação? Será que ela já não estava grávida? Fez o teste de gravidez primeiro? E tem manutenções também, né? Fez depois um acompanhamento? Avaliou depois o DIU depois dessa inserção? Então, assim, existem questões aí envolvidas, mas é óbvio que tem um percentual de falha. Mas o anticoncepcional também tem. Todos são falhas. Né? Então, aquilo que vai trazer menos repercussão para a saúde da mulher, eu acho que tem que ser mais valorizado, digamos assim. Hoje em dia, eu quase não prescrevo anticoncepcional hormonal oral para quase ninguém. Eu vi uma pergunta outro dia na internet que falava assim: será que toda mulher vai necessitar de reposição hormonal? Você concorda que a questão o fator é o tempo, em que momento, mas que em algum momento vai precisar de reposição? Olha, em algum momento vai trazer benefício para ela, sim, né? É claro que cada paciente tem que ser vista de forma individualizada, sempre, né? E existem, sim, algumas contraindicações para a reposição hormonal. Então, essa paciente que é candidata à reposição hormonal, ela tem que ser acompanhada, tem que ser avaliada, tem que avaliar também se existe algo que impeça ela de fazer reposição. Mas hoje a gente sabe que as vantagens
né, superam os riscos. E cada paciente vai precisar de um determinado tipo de reposição em algum momento, né? Não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo, não é estrogênio para todo mundo, progesterona para todo mundo, testosterona para todo mundo. Não é assim. Reposição hormonal é algo sério e que tem que ser muito bem individualizado. Hoje eu tenho uma paciente interessante também, que ela chegou para mim com 50 anos e falou: doutora, eu queria começar a reposição hormonal porque eu estou com 50 anos. Falei, mas o que você está sentindo? Ela se automedicando. Eu não tô sentindo nada. Aí eu começo com os meus questionários e tudo para avaliar, porque muitas vezes tem sintomas sim ali que são subestimados, então, e ela realmente estava muito bem. Eu falei, você está menstruando todo mês. Ela, inclusive, trouxe exames aqui para você e me deu os exames. Os hormônios, ela tinha... Na verdade, ela é uma paciente com taxas hormonais até elevadas, né? E uma paciente que, inclusive, a gente chama de paciente com predominância estrogênica. E aí, imagina se eu entro com estrogênio para ela. Então, Pois é. tudo isso tem que ser muito avaliado com muito cuidado, né? E tudo muito conversado com a paciente. Ela, Olha, com certeza, ela vai fazer reposição hormonal em algum momento, sim. mas isso vai ser visto com carinho. Isso é interessante você mencionar, porque às vezes a vizinha conversa com a amiga e que tá Isso. tomando não sei o quê, e ela fala, deixa eu também fazer o mesmo, né? Isso, e a gente sabe que consegue comprar na farmácia, né? Então, outro dia teve uma situação também muito interessante, que uma amiga falou assim, olha o que eu ganhei. Ela não é médica. Olha o que eu ganhei. E era um estrogênio transdérmico, né? Um estradiol transdérmico para reposição hormonal. Olha, posso usar? Porque a minha amiga me deu e ela tá com um monte em casa. Ai, meu Deus, parece... Tá tratando como se fosse um doce. Pois é, e não é assim, vamos passar estrogênio em todo mundo. Não é desse jeito que funciona, né? Claro que eu sou super a favor da reposição hormonal, mas tem que ser feita com acompanhamento médico e com critério. E você, no seu consultório, você administra que tipo de hormônio? Tem aqueles que são absorvidos pela pele, tem outros que são implantes. Que tipo de... Então, na verdade, o médico ele tem que saber manusear todo tipo de via de administração, né? Certo. A gente tem a reposição hormonal em forma de várias vias. Eu posso trabalhar com implante, eu posso trabalhar com cremes, com a via transdérmica, posso trabalhar com a via oral, vaginal, né? Sublingual. Então, eu tenho várias vias de administração do hormônio. Agora, cabe qual é o melhor hormônio para aquela paciente, em qual momento, em qual dose, e o que funciona melhor para ela, né? Então, assim, eu tenho pacientes que não tem disciplina. Não tem. Ela vai passar o gel num dia e vai ficar uma semana sem passar. Porque ela esquece. E aí viaja, e é o trabalho, e é uma rotina pesada. Então, essa paciente não vai se ajustar, se adaptar muito bem ao gel. Talvez ao implante. Então, eu tenho pacientes que preferem um implante justamente por isso, né? O implante nada mais é que uma via de administração. Seja hormônio ou qualquer outra substância, não hormonal, inclusive, né? Mas é uma via de administração. Eu tenho bons resultados com implante, sim. E também tenho com gel e também tenho com outras vias. Entendi. Qual que é o mais utilizado atualmente? Olha, todas são. Todas. A que eu mais uso hoje é implante. Mais usa implante. Que é o mais... É que hoje as pessoas estão com uma vida muito corrida, né? É uma loucura, né? E aí é o que você falou, não consegue fazer o tratamento de forma adequada, né? E o implante ele te garante ali uma estabilidade pelo menos por 6 meses, né? A durabilidade do absorvível, né? A gente tem implantes absorvíveis e não absorvíveis, né? O não absorvível é o discilástico, ele tem uma duração maior, ele dura em torno de aproximadamente 1 ano. Tem uma durabilidade boa também. Eu também trabalho com o cilástico, mas a preferência mesmo da maioria das minhas pacientes e a adaptação, até por não ter que depois retirar o implante, né, que o cilástico ele tem que ser retirado. Então, acaba que o que eu tenho de preferência é o implante absorvível, é o que eu mais trabalho. Legal. Mas consigo trabalhar com todas as outras vias também. E no caso, doutora,
Você falou sobre contraindicação na reposição hormonal, né? Quais seriam essas contraindicações? Quando que a reposição hormonal não é indicada? Então, existem alguns tipos de cânceres, né, hormonais, que a gente deve saber primeiro qual é o tipo de câncer, né? A reposição não pode ser feita em paciente com câncer? Né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? Ah, a minha mãe teve câncer de mama, eu posso fazer reposição hormonal? Né? Então, primeiro a gente tem que saber qual é o tipo de câncer. Dependendo do tipo de câncer, não é uma contraindicação para reposição hormonal, tá? E a questão da trombose também. Paciente com trombose pode fazer reposição, não pode fazer reposição. Aí uma via mais segura seria a transdérmica, nesse caso. Entendi. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Sim. No caso, você pede alguns exames, então, que antecedem. Muitos exames. Antes de começar qualquer Sim, tratamento. com certeza. Histórico do paciente completo, hábitos de vida do paciente completos, os exames de mama, de endométrio, muita coisa. Entendi. Avalia o paciente muito bem antes de iniciar, até para eu poder tirar todas as dúvidas e passar uma segurança para o meu paciente, né? Então, minha paciente, ela não tem medo da reposição hormonal. Que bom. E no caso, a E nem reposição... tem que ter, Nem né? tem que ter, é um tratamento, Nem né? tem que ter. Porque se bateu muito em cima disso, né? Sim, De que a a gente reposição vê. hormonal, ela causaria câncer. Então, exatamente por isso que as pessoas têm muito medo ainda. E é importante a gente estar sempre divulgando, esclarecendo, Sim. para realmente quebrar um pouco esse tabu. E é interessante que as pessoas falam tanto de certos tratamentos, e muitos críticos, inclusive, mas a gente vê que a pessoa bebe, fuma, leva uma vida toda torta às vezes, e aí, não é pior? Não, o fumo e o álcool a gente sabe que estão diretamente relacionados a alguns tipos de câncer. Exatamente. Hábitos de vida de uma forma geral, né? A obesidade também. Sim, é A gente verdade. pode falar aqui de vários Com certeza, fatores né? Comer demais, né? Exatamente. Que é o caso. Exatamente. E no caso, a reposição hormonal, ele ajuda no emagrecimento e na disposição da mulher? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. E eu não vou dizer que a reposição vai emagrecer a mulher, mas ela vai favorecer o emagrecimento, né? A obesidade, ela é uma patologia por si só. Né? Mas a paciente que está no climatério e menopausa e tem associado a isso a obesidade, ela vai ter uma dificuldade muito grande de perder peso, sem a reposição hormonal. Por quê? Porque, lembra que eu falei, ela vai estar dormindo mal, ela vai estar cansada, ela vai estar irritada, ela não vai fazer atividade física. Ela não vai ajustar a alimentação, ela vai estar ansiosa, ela vai descontar no alimento. Então, isso é uma bola de neve. Então, a paciente que está fazendo a reposição hormonal, ela vai ter um ajuste melhor do sono, da irritabilidade, né, da disposição. E aí isso favorece ela ao exercício, à mudança na alimentação. E isso vai ajudar ela no processo de emagrecimento. É claro que muitas vezes a gente precisa do tratamento específico do medicamento para a obesidade. Aí entram as canetas e o tratamento mais específico de tratamento da obesidade. Mas vai responder muito melhor com a terapia de reposição hormonal associada e também com ajuste na alimentação e na atividade física, né? Porque isso depois dos 40, é fundamental, né? É verdade. É tão fundamental quanto a reposição hormonal é você mudar os hábitos de vida. Atividade física regular e alimentação tem que ser ajustada. E quando se fala em emagrecimento, eu já ouvi falar sobre a questão do corpo estar inflamado. Acontece isso mesmo? Você consegue identificar quando um corpo está inflamado e como desinflamar? Então, justamente, isso é muito importante também, até na própria reposição hormonal, até na resposta à reposição hormonal. Um paciente obeso, ele fatalmente está inflamado. Né? Porque você já sabe que ele se alimenta mal, ele não tem atividade física. Então, só por isso, só o sedentarismo e a alimentação desregulada, a gente já sabe que é um paciente inflamado. Está acima do peso, vai estar inflamado. Né? Então, é claro que a gente também tem marcadores sanguíneos para isso. A gente faz alguns exames que consegue identificar. A gente pode avaliar isso também em bioimpedância, né? Gordura corporal e tudo mais. Mas é muito importante entender que a obesidade está associada ao processo inflamatório corporal. Interessante. E quando se fala em menopausa,
Hoje significa que a mulher consegue, então, ter uma melhor qualidade de vida na menopausa, menos sofrida? Muito menos sofrida. Muito. Uma vida normal. Uma vida normal. E aí eu vou te falar como mulher, né? Eu já estou na menopausa e faço reposição hormonal. E a minha vida é normal. Olha só, que legal. Mas eu faço atividade física, Sim. né? Eu faço isso tudo que eu tô falando aqui, que eu falo para as minhas pacientes sabem que eu faço também. E quais que devem ser? Deve existir algum tratamento inicial? A pessoa deve fazer algum tratamento antes de começar a reposição? Você dá uma recomendação para ela do que tem que partir da pessoa e não só do tratamento? Ah, sim. Esse ajuste que a gente está conversando aqui, né? O Sim. equilíbrio entre alimentação, atividade física, hábitos saudáveis, né? Se fuma, tem que parar de fumar, né? Se ingere álcool com uma certa frequência, tem que reduzir, né? Porque a gente sabe que o álcool é muito inflamatório também. Então, isso tem que ser muito conversado com o paciente. Eu faço quase uma lavagem cerebral no consultório. Tá certo. Tem que convencer a pessoa a aceitar o tratamento, convenço, né? eu sou boa nisso. Eu convenço minha paciente, as minhas pacientes sabem disso. Eu convenço a ir para academia, adequar a alimentação e tudo isso para preparar ela para receber o hormônio. Não adianta, se eu der um hormônio, dependendo do que eu estou oferecendo para minha paciente, com ela com essa inflamação toda, eu vou piorar o quadro dela. Alguns hormônios podem causar mais retenção, né? E aí a gente faz uma bagunça maior do que ela já tem. Então, assim, começa lá mesmo, do básico. Ajuste a alimentação, tem que ajustar a alimentação e ajustar a atividade física. Não E tem hoje jeito. a gente vê também muitas mulheres ansiosas, né? Uma ansiedade hoje tem sido um problema crônico quase que, né? Sim. E, novamente, a atividade física entra ajudando também no controle da ansiedade. Exercício é vida, né? O exercício te protege, te melhora a inflamação, melhora a sua condição muscular, melhora tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a atividade física infelizmente, ninguém encara dessa forma, mas deveria encarar como se fosse um medicamento. Sim. Né? Vou fazer exercício porque eu não quero ter perda de músculo, eu não quero ter perda de osso, eu não quero ficar inflamado, eu quero ajudar a controlar meus hormônios. Então, a atividade física entra em tudo isso. Interessante. E qual que é a dinâmica, então, quando a paciente... Primeiro, vamos supor, uma paciente do zero ali te marca uma consulta. Aí você me comentou que tem várias perguntas, né? Uma anamnese bem completa. Qual que é o passo a passo, então, para o período, o tempo que ela leva até ter um resultado, sentir a qualidade do atendimento? De quando ela começa o tratamento? Isso, desde o início, desde o primeiro... Do primeiro atendimento né? No primeiro atendimento eu basicamente colho a história completa, a gente conversa muito, eu escuto muito, né, a minha paciente e eu vou solicitar, claro, todos os exames que eu coloquei aqui, né? São alguns exames. Ela vai voltar para mim, eu peço para que volte sempre quanto antes, para a gente já iniciar um protocolo. Mas depois da primeira marcação, dentro dos 30 dias, ela já volta? Normalmente em 30 dias. O retorno da consulta pelo menos em 30 dias. Em 30 dias. E aí a gente começa com a reposição hormonal que for indicada, se for indicada, melhor via que for mais ajustada para a paciente. Se tiver necessidade de perda de peso, a gente pode associar também o protocolo de emagrecimento. E, normalmente, no início, eu acompanho essa paciente mais de perto. Então, se ela fizer implante, no máximo em 2 meses eu vejo essa paciente de novo. E quando eu vejo, é sempre de uma forma muito, muito melhor, graças a Deus. Em 2 meses você já sente a diferença, então? Muito, com certeza. A pessoa já sente, fala, olha, deu resultado realmente. Com certeza. O primeiro sintoma que vai embora, no caso da paciente climatérica, né, ou na menopausa, sobre aqueles sintomas que eu coloquei aqui, que são os que levam a paciente ao consultório, o primeiro sintoma que vai embora é o fogacho. O calorão vai embora. É o que vai embora mais rápido. Então, e é o que dá mais paz para a paciente, porque ela começa a dormir, ela começa a se sentir melhor, né? Muitas vezes a gente Isso em quanto tempo, então? Em 30 dias? Em 30 dias a paciente já tem ela melhora. Entendi. Sim, 30 dias após implante ou após início de reposição, ela já tem diferença. Porque isso impulsiona o paciente a querer continuar se cuidando, Sim, né? Olha, quando ela sente o efeito. Eu vou te falar uma coisa, eu não tenho uma, tá? Uma paciente que queira deixar a reposição hormonal.
Uma vez que a paciente começa, eu não tenho uma paciente que fala assim, me arrependi de fazer reposição hormonal porque eu fiz isso. Eu não quero fazer reposição hormonal. Eu não conheço nenhuma paciente minha, né? Eu já peguei pacientes que vieram, como eu comentei aqui mais cedo, que não acreditavam na reposição porque não deu certo, porque não melhorou, mas depois que ajustou tudo direitinho e a gente iniciou um novo protocolo, eu não tenho nenhuma paciente que reclame, assim, que diga que não quer fazer, que não quer continuar. Interessante. As pacientes são muito fiéis, assim. Não, é o seguinte, elas estão validando, consolidando o tratamento, né? Ah, sim. Esse é o caso, porque quando ela não sente o efeito, Sim. se ela não sentisse, ela não ia querer repetir, né? Não, mas a reposição, ela tira a paciente, eu costumo falar que tira a paciente do limbo, né? A paciente está ali estagnada, sem uma perspectiva de melhora, né? Achando até que a vida vai acabar. Já ouvi isso? Tem casos de depressão? Muito. E aí, quando você entra com a reposição e ela sente que ela pode voltar a ser quem ela era antes, então, assim, isso é fantástico. É fantástico para a paciente, é fantástico para mim, Sim. né? Ela não me larga nunca mais. Pelo contrário, né? Vai te indicar várias amigas, né? Ela nunca mais me larga e vira até amiga. Tem paciente que vira amiga. Sim, não, é verdade, com certeza, né? No caso, tem muita reclamação da parte das mulheres com a questão de queda de cabelo, unha fraca, e existe solução? Existe. E o que você Existe, sim. indicaria? Claro, existem tratamentos específicos, né, para melhora do fio capilar, tratamentos dermatológicos mais específicos, mas a reposição hormonal ela ajuda também Ajuda também. a melhorar a textura da pele, principalmente. Eu tenho pacientes que reclamam muito da sensibilidade na pele. Né, o ressecamento e a sensibilidade na pele. É uma queixa muito comum também, assim como dor articular, né? São tantos sintomas que muitas vezes o paciente não consegue nem atribuir a menopausa, mas fazem parte. Entendi. Legal. E qual que é o maior mito que você mais escuta que não é verdade? O maior mito. O maior mito é esse, que a reposição hormonal causa câncer. Esse é o maior mito. Esse, para mim, é o maior. É o mais difícil de derrubar. Entendi. Né? E que a reposição hormonal também só pode ser feita por 5 anos. Ah, é? Dizem que tem prazo, tem tempo mínimo. Tinha essa lenda, né? A reposição hormonal só podia ser feita por 5 anos. Mais do que isso, causava câncer. E era outro tipo de reposição que se fazia, né? Então, assim, é uma outra realidade que a gente tem hoje. Mas ainda tem paciente que me pergunta isso. Por quanto tempo eu posso fazer reposição hormonal? Eu sempre brinco assim, gente, faz pra vida. Pra vida. Não tem uma data para parar. E nem uma data para começar. Depende de cada paciente. Entende? Eu tenho pacientes mais velhos que já fazem reposição. Sempre fizeram. Bem mais velhos. E continuam. Estão muito bem. E mulher precisa também fazer reposição de testosterona, né? É Alguns menor casos, que o homem. Sim. Alguns casos, sim. Alguns casos precisa, sim. Gestrinona. Então, a gestrinona, ela não é um hormônio que a gente utiliza de rotina na reposição hormonal da menopausa, não. Tá? Não é um hormônio de rotina. Mas, em algumas situações, ela pode ser usada também. Tá? Em algumas situações específicas, eu uso. Tá? Mas não com doses diferentes e com finalidades diferentes. Mas em algumas situações dá para usar a gestrinona e a testosterona também na menopausa. E no caso da endometriose? Aí já é outra situação, né? É outra situação. Aí a gestrinona para mim é a grande rainha, né? Eu acho que é um dos hormônios que eu mais gosto de trabalhar com pacientes de endometriose. Mas a gente já sai do climatério, da menopausa, uma doença da mulher um pouco mais jovem, né? E é uma doença... Existe muitos casos hoje? Muito. Muito comum. É uma doença muito presente no consultório. E ela é uma doença, uma patologia estrogênio dependente. Né? Então, essas patologias, as miomatoses, a endometriose, a TDPM, né? Muito falada também, são patologias que são estrogênio dependentes. Todas elas respondem muito bem à gestrinona. Muito bem. Tem resultados, assim, fantásticos. Mas aí é diferente. Aí eu tô fazendo um bloqueio ovariano claro. com gestrinona.
tenho respostas muito boas. Na menopausa, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer em doses diferentes, com objetivo diferente. Sim. Objetivos de não ter sangramento, objetivo de ganho de massa muscular, com outras finalidades, mas com outra dosagem, com outra configuração, totalmente diferente. E agora, mudando um pouco, qual que é o papel do homem nessa fase da mulher? Apoiar! Qual que é a melhor forma de apoiar? Então, eu acho que é fundamental a parceria. E o homem também passa por essa fase, né? Sim. O homem, ele também vai ter um déficit hormonal. E aí, muitas vezes, eu tenho isso no consultório. Eu tenho a paciente que está nessa fase difícil do climatério da menopausa. E aí, eu boto ela lá em cima, ela fica super bem. Ela fala, vou trazer meu marido. É que agora que ele tá contente com os resultados. Aí ela vai trazer meu marido, porque meu marido agora tá precisando ver os hormônios dele, doutora. Sim. Porque tem alguma coisa errada com Você ele. atende médicos, homens também? Atendo. Ah, atende também. Ah, interessante. Então, muitas vezes, a gente tem essa questão hormonal masculina também, que precisa ser vista. Agora, o homem é mais difícil, né, de levar para o consultório. A mulher, o que eu percebo, né, é que a mulher, ela tende a se cuidar mais, a procurar mais ajuda, e o homem um pouco menos. Mas talvez tenha um pouco de resistência, né, em procurar um médico maior que a mulher. Mas o homem também tem um déficit hormonal e ele também precisa, muitas vezes, de uma avaliação tão cuidadosa quanto a mulher. E fazer um tratamento em conjunto é bom que um apoie o outro ali também, né? Porque às vezes exige uma dieta. Mas eu tenho casais que vão juntos na consulta. Olha só, que legal. Eu tenho. É muito interessante, assim... É indicado, né? É bom que a gente tem a gente troca muito bem, assim, os dois respondem bem e um apoia o outro, que é fundamental, né? O envelhecimento é fundamental. Principalmente na questão da dieta, né? Se um não apoia, né? Aí um quer, na verdade, acaba prejudicando, né? Sim, a dieta do outro, né? Com certeza. Então os dois têm que entrar no ritmo ali, né? A mulher precisa emagrecer, precisa regular os hormônios, tá empenhada, vai pra academia, vai ao nutricionista, tá fazendo tudo bonitinho, mas o marido não. Ele quer sair pra comer pizza, quer tomar uma cervejinha, quer o chopp, quer o churrasco. A doutora vai receitar lá pra ele, troca de marido. Aí ele acaba comigo. Ou ele entra na linha... Não tô dizendo que não pode, Sim. né? E nem que é pra pessoa nunca mais, né? Não tô dizendo isso, mas a gente tem que fazer a exceção e não a regra, né? Você pode abrir mão no final de semana, de você ter um evento social e você ter aquele momento que você gosta de comer uma coisa diferente e tudo mais, mas não pode fazer isso todo dia, né? A rotina tem que ser saudável e isso tem que ser só a exceção. No caso, qual que tipo de tratamento você oferece para homens? Basicamente, a parte de reposição hormonal. Reposição hormonal, emagrecimento. Isso. E quando é necessário também, encaminho para o urologista para avaliação mais minuciosa, né? Ao cardiologista também. É bom sempre trabalhar em equipe, né? Certo. Então, dependendo da situação, às vezes é necessário uma avaliação cardiológica, é necessário uma avaliação urológica antes de entrar com reposição hormonal masculina também. Interessante. Que recado você deixaria para o seu paciente? Olha, para quem tem mais de 40 anos, né? Procure um bom médico que saiba trabalhar com terapias de reposição hormonal. Procure um bom nutricionista para te orientar e um bom educador físico. Isso é um tripé para a longevidade. Esse é fundamental. Chegou aos 40, procura um ginecologista de confiança, um médico de confiança. Endócrino também, você acha que apesar que tá totalmente relacionado, né? O endocrinologista, ele também atua na parte hormonal, né? Mas, por vezes, o ginecologista tem um pouco mais de conhecimento da parte ginecológica especificamente. Então, eu tenho muitos endócrinos que me encaminham a paciente que iniciam a reposição hormonal, mas me encaminham para avaliação ginecológica também em conjunto. Então, por exemplo, eu sou mulher e tô querendo emagrecer. Qual que é a vantagem de você ter uma visão ginecológica? Porque ela pode pensar, eu vou buscar um endócrino, que também administra hormônios. Sim. Qual a vantagem de estar procurando você, doutora? Por ser ginecologista.
É porque, na verdade, também a gente vê toda essa parte, né, ginecológica específica para poder avaliar a parte hormonal de uma forma mais adequada e a parte de emagrecimento também. Eu acho que a gente trabalha com tudo junto, né? É um pouco mais amplo. Sim. Porque o Não tô endócrino dizendo que acaba não se fechando seja. só Não ali, tô né? dizendo que não seja com o endócrino também, né? Na Sim, verdade, o sim. endócrino é o especialista do emagrecimento, né? Sim. Mas conforme as mulheres foram buscando durante o climatério, a menopausa, o ginecologista, e a gente acaba trabalhando muito diretamente com essa parte hormonal e a gente vê a necessidade do emagrecimento em conjunto, houve essa necessidade de atualização e de abordar também o emagrecimento, né? Assim como o lipedema. Sim. Então, a gente acaba que a gente vai ampliando um pouco a nossa área de atuação para trazer o resultado para o paciente, né? O endócrino também, ele também tem essa amplitude, eu acho. Mas, do ponto de vista ginecológico específico, é que eu acho que, às vezes, acaba voltando para mim. Por exemplo, tá numa reposição hormonal com endócrino, está sendo muito bem assistido. Eu recebo pacientes assim, tá? De endócrinos que eu conheço, que são muito bons, mas que a paciente apresentou sangramento, então me pediu uma avaliação. Pode ser da terapia de reposição hormonal, mas pode ser uma outra causa ginecológica. Um sangramento uterino anormal, que seja ou proveniente do colo uterino ou do próprio endométrio. Então, por vezes, aí o endócrino me pede uma avaliação para ver essa questão do sangramento anormal. Então, eu acho que tanto o endócrino quanto os ginecologistas estão capacitados, né, para fazer esse tipo de atendimento, mas acaba que em alguns momentos precisa de uma avaliação específica do ginecologista. Entendi. Tá certo, interessante. E para marcar consulta, como que o paciente deve fazer, doutora? Para marcar consulta contigo? Quais são os canais? Tem um link na minha bio do Instagram. Qual que é o seu Instagram? É doutora.Mônica Augusto. Doutora.Mônica Augusto. Lá na bio, então, tem um link Tem um do link. WhatsApp. Isso. E aí a marcação pode ser por Tem o WhatsApp. link do WhatsApp e tem o link do aplicativo que consegue fazer o agendamento direto. Para tem- Barra e Recreio. Parabéns pelo bom trabalho. Eu vejo a sua animação, eu brilho nos olhos, assim, quando você fala das suas pacientes, né? Isso mostra que você faz por amor, realmente, né? Eu realmente gosto do que eu faço. Você é a primeira médica da família? Sim, É. sim. Então, por curiosidade, né? O que te fez se tornar médica? Por que você escolheu a profissão médica? Olha, é engraçado, né? Porque como não tem nenhum médico na minha família, eu com 8 anos de idade escolhi minha profissão. Com 8 anos? Com 8 anos. Eu Olha pegava só. minhas bonecas, eu colocava em fila, botava esparadrapo em todas elas e falava que eu ia ser médica e eu tava cuidando das minhas bonecas. E eram bonecas. Uhum. Ó, tá vendo? Já Boneca. tinha... Não era criança, não era homem, não era Brincava com minha boneco. irmã, tem minha irmã mais velha, e aí ela deve estar assistindo. E eu falava pra ela: vamos brincar? Deixa eu brincar de médica com você. Eu sou cirurgiã, eu vou tirar tudo de ruim da sua barriga e eu coloco depois tudo de bom. Aí ela, tá bom, mas vai ter que me fazer massagem. E assim a gente brincava. Eu brincava de médica com ela, depois eu ficava fazendo massagem nela. E aí você foi alimentando isso pela sua vida. Alimentando isso, eu sempre falei, eu quero ser médica, eu quero ser médica. E quando chegou na idade de escolher uma profissão, a universidade, você já tinha isso em Eu mente, sempre então? quis ser médica, eu nunca quis ser outra coisa. E a especialidade? Como que surgiu? A especialidade é curioso, porque eu sempre foquei em cirurgia geral. Eu pensava... Você queria tirar tudo e botar tudo de novo. Como você... Durante a faculdade toda eu foquei em cirurgia geral, né? Certo. Eu era presidente da Liga de Cirurgia da faculdade, monitora de anatomia, sempre gostei muito de cirurgia. Então, eu foquei a faculdade inteira para ser cirurgião geral. E no penúltimo ano da faculdade, comecei a acompanhar um cirurgião geral que também era ginecologista e obstetra. E é Dr. Fernando. E eu fazia um plantão com ele uma vez por semana, de 24 horas. E ele me ensinou muito, muito. Eu era acadêmica e eu entrava em todas as cirurgias com ele. E entrava em cirurgia ginecológica, entrava em cirurgia em obstetrícia, né? Entrava em cirurgias da cirurgia geral dele. Aprendi muito com ele. E na hora de escolher a minha residência, ele infelizmente faleceu. Ele sofreu um infarto e faleceu. E aí ele não soube a especialidade que eu escolhi.
Mas quando eu entrei para fazer a minha inscrição, eu fiquei na dúvida. E agora? Vou fazer cirurgia geral? Ou eu vou fazer ginecologia e obstetrícia, que eu aprendi tanto com o doutor Fernando, né? Então, o coração... Ele era mais- GO. Ele era GO e cirurgião geral. Ah, eles Ele eram era, os ele dois. tinha as duas Entendi, especialidades. entendi. E aí acabou que eu deixei o coração falar mais alto. Eu falei, vou fazer ginecologia e obstetrícia. Foi por influência dele e ele não soube. É. Poxa. E eu acho que eu acertei, porque eu me sinto muito à vontade em cuidar da mulher de uma forma... Desde a adolescência, passando pela maternidade, passando pela da fase adulta da mulher, né? E passando também pela menopausa e climatério. Sim. Então, eu cuido da mulher em todos os aspectos. Isso me faz muito feliz. Eu gosto muito. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Ah, com certeza. E hoje tá tirando proveito pra você também, né? Porque tanto conhecimento, né? Ah, é. Você falou, agora que eu sou 40 a mais, tudo que eu estudei, eu vou tratar melhor a mim mesma, né? Sim, Você trata seus parentes, sua mãe, A família inteira. A família inteira. A família inteira. Qual que é a sua paciente preferida? É a mãe? Olha, é minha irmã. A sua irmã? Até hoje. Ela foi minha primeira paciente. Aham, desde a infância. É a minha paciente favorita, ela sabe disso. Cuido dela até hoje. Ai. Faz reposição hormonal comigo. A minha irmã já tá com 54. Uhum. Passou pela menopausa, pela transição assintomática, muito bem. Tá super feliz, faz implante, eu trabalho com ela com implante. E ela tá muito bem, obrigada. Ah, eu tava atendendo uma médica que ela fazia uns pequenos procedimentos que eram aqueles nos pequenos lábios e grandes lábios quando tá defeituoso. Você faz esse tipo de tratamento? Esse é algo que eu tô é um projeto também. É um projeto também. É, para o futuro. Porque hoje tem muita reclamação, né? Eu atendo muito. Exatamente. A ginecologia me permite isso. Sim, Eu vou sim. eu tô tendo o tempo inteiro que me Atender as atualizar, dores. porque a paciente traz pra mim, ai, doutora, isso aqui não tá me incomodando. Ai, eu não gosto disso. E aí, poxa, eu não faço? Não dá, né? certeza, Então, assim, eu faço estética íntima também. Tá? Eu faço laser íntimo, faço estética íntima, mas a cirurgia de ninfoplastia, cirurgias maiores, ainda não estou fazendo, mas é um projeto para logo logo. Ah, interessante, é bom saber. Até é bom saber que você tem esses outros tipos de atendimentos também, né? A laser, que uma coisa leva a outra, né? Às vezes o paciente tá indo por um motivo e de repente acaba achando outros motivos para Olha, quer ver uma coisa muito aumentar o interessante? tratamento, né? A paciente que, porventura, tenha uma contraindicação formal para reposição hormonal, mas precisa de uma lubrificação vaginal, precisa de melhorar a incontinência urinária, o laser é excelente. Olha só que interessante. Então, essa é a principal dor quando você indica o laser. E aí a gente tem outros caminhos, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atualizando, né? Com certeza. Doutor, olha, foi fantástico a entrevista. Muito obrigado por ter aceitado. Foi uma aula pra gente. Obrigada pelo convite. Escutar tantas informações, assim, pertinentes, né? Que hoje a mulher 40 a mais, ela é o que você falou, tá se cuidando muito mais do que no passado, né? E merece, né? Porque hoje as mulheres estão vivendo mais, né? A Cláudia Raia foi mãe, né? Com quantos anos? Com 50, né? Até mais, se não me engano. Então, enfim, a gente tá vendo que a situação mudou, né? Hoje, para ter pessoas centenárias, não é mais é normal, né? Desde que se cuide, né? A gente tem que valorizar a vida, né? E você mostra que você valoriza a vida, não só a sua, como as suas pacientes. Ah, com certeza. É isso que a gente tem que fazer, então. Muito obrigado, tá? E assim encerramos mais uma entrevista aqui no Conficast, o podcast dos médicos. Logo mais teremos outras entrevistas, outras novidades para vocês que estão nos acompanhando. Por isso pedimos para que vocês nos sigam no nosso canal, que sempre vai ter informações relevantes, assim como tivemos, né, nessa tarde de hoje. Muito obrigado.